Francisco Victorino de Moraes. Presente. Irineu Machado. Presente. Jorge Soares Godinho. Presente. Marciano Antônio de Moraes. Presente. Marcelo Luiz de Moura. Presente. Maria Aparecida da Silva. Presente. Mários Martins Feitosa. Presente. Paulo Roberto Souza Silva. Presente. Vanderlei Conceição Ferreira. Presente. Williams Soares Rodrigues. Presente. Havendo quórum regimental, invoca a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declara aberta a 21ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada no dia 8 de setembro de 2020, à hora regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo. Ata da 20ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada no dia 1º de agosto de 2020. Com início às 19 horas, feita a chamada nominal, constatou-se a presença dos vereadores Isabel Domingues da Paz, Francisco Victorino de Moraes, Irineu Machado, Jorge Soares Godinho, Marciano Antônio de Moraes, Marcelo Luiz de Moura, Maria Aparecida da Silva, Marlos Martins Feitosa, Paulo Roberto Souza Silva, Vanderlei Conceição Ferreira e William Soares Rodrigues. O senhor presidente invocou a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declarou aberta a sessão, determinando a senhora secretária que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada sem retificações. Em seguida, o senhor presidente solicitou à senhora secretária para que procedesse à leitura das matérias do período do expediente. Expediente / diversos, ofício número 50 de 2020, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Fórum Itapecerica da Serra, Diretoria de Serviços de Administração Geral, que encaminhou em resposta ao requerimento 59 de 2020, de autoria da vereadora Maria Aparecida da Silva, informações de que o processo de instalação do Fórum Distrital de Juquitiba de São Paulo está suspenso pelo prazo de 60 dias, por decisão exarada pelo excelentíssimo doutor João Batista Galhardo Júnior, datada em 26 de 6 de 2020, em razão da redução de receitas ocasionadas pela pandemia do Covid, ainda que o projeto técnico relativo ao auto da Vistoria do Corpo de Bombeiro, VCB, sob a incumbência da Municipalidade de Juquitiba, até a data de 10 de 8 de 2020, não foi concluído, conforme vistoria realizada em 17 de 12 de 2019. Fato esse impeditivo ao recebimento do prédio. Ofício número 120 de 2020, Prefeitura Municipal de Embu das Artes, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que encaminhou em resposta ao requerimento 78 de 2020, de autoria da vereadora Maria Aparecida da Silva. Anexo ofício MI 71 de 2020, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Portanto, os seguintes documentos. A. Relatório de inspeção relativo às visitas realizadas pela equipe técnica de vigilância sanitária nas unidades de atendimento dos Correios do município de Embu das Artes. Informa ainda o referido expediente que não foram verificadas qualquer forma de descumprimento das medidas preventivas e orientações sanitárias aptas à interrupção das atividades das unidades vistoriadas. Mensagem eletrônica, Telefônica Brasil, Diretoria de Articulação Regional SP-Sul, que devolveu à Secretaria da Câmara Municipal de Juquitiba o expediente ofício 149 de 2020, endereçado à Enel Distribuição de São Paulo, encaminhado equivocadamente à empresa repositante. Mensagem eletrônica PAA número 001 de 2020, Promotoria de Justiça da Comarca de Itapecerica da Serra, São Paulo, que encaminhou o anexo ofício número 0563 de 2020. Segundo o PJ, portanto, expedientes, recomendação número 01 de 2020, decorrente da consulta sob o número 060805 31 2019 6000000, Tribunal Superior Eleitoral TSE, sendo consulente a agremiação partidária Avante Nacional, cujo teor é resumido pela emenda do venerando acórdão
proferido, conforme segue. Consulta a partido político, extinção das coligações nas eleições proporcionais, aplicação da exceção prevista no inciso 2 do artigo 10 da Lei nº 9.504/97 aos partidos políticos, impossibilidade de respostas negativa ao questionamento ofício sem número, Partido Patriota do município de Juquitiba. Requereu a cessão do espaço da Câmara Municipal de Juquitiba para a realização da Convenção Municipal de 2020, a realizar-se em data de 12/9, no período das 10 horas até as 12 horas. Pugna ainda pela afixação do anexo. Edital de convocação no quadro de aviso editais da edilidade para publicidade e divulgação. Ofício sem número, Partido Social Cristão PSC, do município de Juquitiba, requerem a cessão do espaço da Câmara Municipal de Juquitiba para a realização da Convenção Municipal de 2020, a realizar em data de 12/9, no período das 12 até as 14. Pugna ainda pela fixação do anexo. Edital de convocação no quadro de aviso editais da edilidade para publicidade e divulgação. Ofício sem número, Partido Republicanos, do município de Juquitiba, requerem a cessão do espaço da Câmara Municipal de Juquitiba, São Paulo, para a realização da Convenção Municipal de 2020, a realizar-se em data do 12/9, no período das 14 até as 16 horas. Pugna ainda pela fixação de anexo. Edital de convocação no quadro de aviso e editais da edilidade para publicidade e divulgação. Ofício sem número, Partido Liberal, PL, Partido Social Democrático, PSD, do município de Juquitiba, requerem a cessão do espaço da Câmara Municipal de Juquitiba para a realização da Convenção Municipal de 2020, conjunta, a realizar-se em data do 12/9, no período das 16 até as 18 horas. Pugnam ainda pela fixação de anexo, edital de convocação no quadro de aviso e editais da edilidade para publicidade e divulgação. Expediente /Executivo, ofício GP número 137/2020. Quem encaminhou em resposta ao requerimento sob número 86/2020, de autoria do vereador Marcelo Luiz de Moura. Anexo, ofício SGP 057/2020. Secretaria Municipal de Gestão Pública, portando os seguintes documentos referentes às obras de infraestrutura realizadas no Logradouro Público Municipal Avenida Adib Miguel Haddad, Jardim das Palmeiras, neste município, quais sejam: a. Projeto técnico impresso em formato A3, e b. Orçamento e levantamento de custos, formato digital em mídia própria. Apresenta ainda o referido expediente as seguintes informações: 1. Que por se tratar de obras de pavimentação, não existe projeto hidráulico. 2. Que conforme exigência da Secretaria de Estado foi elaborado projeto básico com todas as informações técnicas necessárias para aprovação e execução, incluindo soluções técnicas de drenagem. E 3. Que até a data de 3/8/2020 não houve desembolso financeiro referente citada obra. Ofício GP número 142/2020, que encaminhou cópia sancionada da Lei Municipal sob o número 2.131 de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 141.600. Que encaminhou cópias sancionadas das seguintes leis municipais: a. 2.132 de 2020, que denomina Viela Pedra Prudente de Jesus, o logradouro público que especifica. b. 2.133 de 2020, que denomina Pedra dos Santos, o logradouro público que especifica. 2.134 de 2020, que denomina Viela Benedito Nino Soares, o logradouro público que especifica. D. 2.135 de 2020, que dispõe sobre a reorganização do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Juquitiba, São Paulo, e dá outras providências correlatas. Ofício GP número 147 de 2020, que encaminhou o projeto de lei número 13 de 2020 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação, no valor de R$ 244.747,93, para que seja apreciado em caráter de urgência especial. Ofício GP número 158 de 2020,
que encaminhou o projeto de lei número 14/2020 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Projeto de lei número 14/2020 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, ofício do Gabinete de 79 de 2020. Quem encaminhou cópia do decreto número 45 de 2020, que altera os decretos números 34 de 2020, 36 e 39 de 2020, dispondo sobre a adoção de medidas adicionais de caráter temporário e emergencial de prevenção de contágio pelo Covid-19 e dá outras providências. Expediente/legislativo, projeto de lei número 11 de 2020 do Legislativo, que denomina a Rua Jacinto Duarte o logradouro que especifica, público que especifica. De autoria do vereador Marlos Martins Feitosa, pela ordem e em antecedências ao início das deliberações das proposituras constantes da pauta pelo soberano plenário, houve a solicitação pelo vereador William Soares para que constasse em ato seus projetos acerca eventual perda de prazo para a apresentação do projeto de lei número 14/2020 do Poder Executivo, o que foi aceito pelo senhor presidente. Após o esclarecimento de que eventual juízo de pré-liberação quanto à legalidade da matéria deverá ser feito em tempo oportuno e no âmbito das comissões permanentes da edilidade. Requerimentos números 101, 102 e 103 de 2020, de autoria do vereador Jorge Soares Godinho. Pela ordem dos vereadores Marcelo Antônio de Moraes, Vanderlei Conceição Ferreira, Francisco Victorino de Moraes e Abel Domingues da Paz, pediram para subscrever o requerimento 101 de 2020, o que foi aceito por seu autor. Pela ordem dos vereadores Marcelo Antônio de Moraes, Vanderlei Conceição Ferreira, Abel Domingues da Paz, William Soares Rodrigues, Francisco Victorino de Moraes, pediram para subscrever o requerimento número 102 de 2020, o que foi aceito por seu autor. Pela ordem dos vereadores Marcelo Antônio de Moraes, Vanderlei Conceição Ferreira, Abel Domingues da Paz, Irineu Francisco Victorino de Moraes, pediram para subscrever o requerimento número 103 de 2020, o que foi aceito por seu autor. Requerimentos número 104 e 105 de 2020, de autoria do vereador Marcelo Antônio de Moraes. Moção de louvor número 22 de 2020, de autoria da vereadora Maria Aparecida da Silva. Moção de pesar número 23 de 2020, de autoria do vereador Jorge Soares Godinho. Pela ordem, todos os vereadores pediram para subscrever a referida propositura, sendo todas as solicitações aceitas pelo autor. As proposituras foram colocadas em discussão e, em seguida, submetidas à votação simbólica, tendo sido aprovadas por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente pediu 1 minuto de silêncio pelo falecimento dos cidadãos senhores Orlando Francotti e Leônidas Bittencourt Gama. Indicação número 84, 2020, de autoria do vereador Marcelo Antônio de Moraes. Indicações números 85 e 86, de autoria do vereador Jorge Soares Godinho. Indicação número 87, 2020, de autoria do vereador Irineu Machado. Indicação número 88, 2020, de autoria do vereador Marcelo Luiz de Moura. Indicação número 89, de 2020, de autoria do vereador Vanderlei Conceição Ferreira. Em seguida, o senhor presidente abriu inscrição de vereadores para o uso da tribuna no período do expediente. Se inscreveram, usaram da palavra os vereadores William Soares e Jorge Soares Godinho. Após isto, o senhor presidente deu início ao período da ordem do dia, solicitando à senhora secretária que fizesse a leitura das matérias a serem deliberadas. Requerimento de urgência especial número 5 de 2020 ao projeto de lei do Executivo número 13 de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 244.747,93. Em seguida, o senhor presidente colocou a propositura em votação.
em votação nominal, tendo o mesmo também votado, visto que a matéria exigia quórum de maioria absoluta, para aprovação na forma que dispõe do artigo 193, inciso 5º do Regimento Interno. O requerimento de urgência especial número 5/2020 foi aprovado com 11 votos favoráveis. Ato contínuo, o senhor presidente nomeou como relator especial o vereador Irineu Machado, suspendendo a sessão no prazo de 3 minutos, para que o relator especialmente designado pudesse elaborar seu respectivo parecer. Retomados os trabalhos, o senhor presidente solicitou à senhora secretária que prosseguisse com a leitura dos projetos a serem deliberados. Projeto de Lei número 13/2020 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 244.747,93. O senhor presidente abriu a inscrição de vereadores para a discussão do projeto e, não havendo vereadores inscritos, colocou-o em votação nominal. O projeto de lei número 13/2020 do Executivo foi aprovado com votação nominal. O senhor presidente abriu a inscrição de vereadores para a discussão ao projeto e, não havendo vereadores inscritos, colocou em votação nominal. O projeto de lei número 13/2020 do Executivo foi aprovado com 11 votos favoráveis, tendo o senhor presidente também votado. Dada a exigência de quórum de maioria absoluta para aprovação, na forma do artigo 54, parágrafo 1º, inciso 5º do Regimento Interno. Projeto de lei número 7/2020 do Legislativo, que denomina Viela Maria Pereira de Jesus, o logradouro público que especifica. O senhor presidente abriu a inscrição de vereadores para a discussão ao projeto e, não havendo vereadores inscritos, colocou-o em votação nominal. O projeto de lei número 7/2020 do Legislativo foi aprovado com 10 votos favoráveis. Projeto de lei número 9/2020 do Legislativo, que denomina Viela José Alecrim Pereira, o logradouro público que especifica. O senhor presidente abriu inscrição de vereadores para discussão ao projeto e, não havendo vereadores inscritos, colocou-o em votação nominal. O projeto de lei número 9/2020 do Legislativo foi aprovado com 10 votos favoráveis. Em seguida, o senhor presidente passou para o período da explicação pessoal, abrindo a inscrição de vereadores para uso da tribuna no prazo de 2 minutos. Se inscreveram, usaram a palavra os vereadores Francisco Victorino de Moraes, Marcelo Luiz de Moura, Irineu Machado, William Soares Rodrigues e Jorge Soares Godinho. Pela ordem, os vereadores Maria Aparecida da Silva e Francisco Victorino de Moraes pugnaram pelo uso da palavra em direito de resposta, por haverem sido citados, sendo ambas solicitações aceitas pelo senhor presidente. O senhor presidente fez suas considerações e agradecimentos ao público presente e, nada mais havendo a tratar, agradeceu a Deus pelos trabalhos realizados e declarou encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que, após lida e apreciada em plenário, será autografada pelos membros da mesa diretora. Jorge Soares Godinho, presidente; Francisco Victorino de Moraes, vice-presidente; Maria Aparecida da Silva, primeira secretária. Consulto meus pares se há retificações a fazer. Pela ordem, senhor presidente, a ata tem correções a ser feitas. Solicito ao jurídico desta Casa que providencie as alterações solicitadas, ficando aprovada a ata após as devidas correções. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias do expediente. Pauta da 21ª sessão ordinária, dia 8 de setembro de 2020, terça-feira. Aos 8 dias do mês de setembro de 2020, com início à hora regimental, realizar-se a 21ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo. A Rua José Prestes Rosa, número 68, sob a presidência do excelentíssimo vereador Jorge Soares Godinho, com a seguinte pauta. Expediente / diversos. Ofício número 37 de 2020, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Juízo da 201ª Zona Eleitoral, comarca de Itapecerica da Serra, São Paulo.
solicita informações acerca do número de vagas definidas pelo município para o cargo de vereador nas eleições de 2020. Ofício número 433.2020/SMT.GB, Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, Assessoria Jurídica de Transportes. Encaminhe resposta ao ofício GABWSR 10/2020, de autoria do vereador William Soares Rodrigues. Anexo ofício SMT/DTP, dígito 1, de números 0303 70 45 2 e 031 62 0063, contendo informações de que a linha 282 TRO teve sua autorização revogada pela portaria 74/2020, SMT do gabinete 0303 70 213, tendo a EMTU de São Paulo solicitado a reativação da mesma com cessionamento na estação metrô Morumbi, sendo a proposta encaminhada ao DT/SPO, Superintendência de Planejamento Operacional, para análise e parecer técnico. Ofício CGCRRM, número 590 de 2020, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cartório do conselheiro Robson Marinho, encaminha para conhecimento anexo sentença proferida nos autos ETC 1365-989-19, dígito 6, que julgou irregulares o convite e o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Juquitiba e Alexandre de Lira e Silva, EPP, e ilegais os atos ordenadores das despesas, acionando o disposto no artigo 2º, incisos 15 e 17 da Lei Complementar Estadual número 709 de 93. Expediente/Executivo. Ofício GP número 160 de 2020, encaminha resposta ao requerimento sob número 91 de 2020, de autoria do vereador Marcelo Luiz de Moura, anexo contrato administrativo, onde são partes o município de Juquitiba, São Paulo, contratante, e a entidade Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, SBCD, inscrita no CNPJ/MF sob número 48.211.585/1000, ao contrário, 15, contratada. Ofício GP número 161 de 2020, encaminha cópia do decreto número 44/2020, que institui o Comitê de Apoio para Assuntos Referentes à Lei Aldir Blanc e dá outras providências. Ofício do Gabinete número 91 de 2020, encaminha resposta ao ofício legislativo número 174/2020, ao projeto de lei do Executivo número 14 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Requerimento número 108 de 2020, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício à empresa concessionária de energia elétrica, Enel, Distribuição São Paulo, pugnando pela realização de serviços de manutenção e troca de lâmpadas de pontos de iluminação pública existentes nos logradouros Estrada Marta Maria de Jesus e Estrada da Cachoeirinha, neste município. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório dos membros da edilidade em matéria de interesse público coletivo municipal. Plenário Paduráveis, 4 de setembro de 2020, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador.
Coloco em discussão o requerimento número 108 de 2020, abrindo o prazo para inscrição dos senhores vereadores. Não havendo vereador inscrito para discussão, coloco em votação o requerimento número 108 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento número 108 de 2020 está aprovado. Requerimento número 109 de 2020, Jorge Soares Godinho, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao deputado estadual Jorge Wilson, xerife do consumidor, do Republicano de São Paulo, pugnando pela valorosa, necessária e urgente colaboração nos trâmites parlamentares perante o governo do Estado de São Paulo, objetivando a instalação de unidade de atendimento da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, no município. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa valer-se do valoroso apoio do parlamentar, excelentíssimo deputado estadual Jorge Wilson, para a consecução dos meios para a instalação de unidade de atendimento PROCON no município, a fim de viabilizar a execução de política pública de atendimento aos consumidores em âmbito municipal, na mitigação de conflitos com fornecedores e prestadores de serviços locais, coibindo eventuais práticas abusivas nas relações de consumo. Plenário Padurabes, 4 de setembro de 2020, Jorge Soares Godinho, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 109 de 2020, abrindo o prazo para inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de subscrever o requerimento. Subscrição aceita, vereador Marciano. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente, também gostaria de subscrever o seu requerimento. Subscrição aceita, vereador Vanderlei. Obrigado. Não havendo vereador inscrito para discussão, coloco em votação o requerimento de número 109 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento número 109 de 2020 está aprovado. Requerimento número 110 de 2020, William Soares Rodrigues, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Aires Corsato, pugnando pelo pronto encaminhamento a essa edilidade de cópias de eventuais planos ou relatório de ações executadas pelo município face ao exponencial crescimento registrado no mês de agosto último dos casos de cidadãos infectados pelo Covid-19. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório pelos membros da edilidade em matéria de interesse público coletivo relativo ao estado de emergência em saúde pelo Covid-19. Plenário Padurabes, 4 de setembro de 2020, William Soares Rodrigues, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 110 de 2020, abrindo o prazo para inscrição dos senhores vereadores. Não havendo vereador inscrito para discussão, coloco em votação o requerimento número 110 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento número 110 de 2020 está aprovado. Requerimento número 111 de 2020, William Soares Rodrigues, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Aires Corsato, pugnando pelo pronto encaminhamento a essa edilidade de eventuais cópias de ajustes ou convênios firmados com a Cooperativa de Transporte Alternativo do município, que autorizem o repasso de recursos financeiros ou qualquer outra forma de contrapartida pelo município em decorrência da operacionalização das linhas de transporte de passageiros aos bairros. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório pelos membros
da edilidade em matéria de interesse público coletivo. Plenário para Duráveis, 4 de setembro de 2020. William Soares Rodrigues, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 111 de 2020, abrindo o prazo para a inscrição dos senhores vereadores. Não havendo vereadores inscritos para discussão, coloco em votação o requerimento número 111 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento número 111 de 2020 está aprovado. Moção de pesar, número 27 de 2020. Marlos Martins Feitosa, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, com fundamentos no artigo 229, inciso 4 do Regimento Interno, apresenta ao soberano plenário a presente moção de pesar. A família do senhor Antônio Carlos Ferreira, pelo seu falecimento na data de 2 de setembro, aos 58 anos de idade. O Legislativo Municipal, através da presente moção, externa os votos de mais profundo pesar pelo falecimento do saudoso senhor Antônio Carlos Ferreira, natural de Ipitinga, Minas Gerais, nascido em 25 de outubro de 1961. Ainda em tenra idade, mudou-se para o município de Juquitiba, São Paulo, onde constituiu família e residiu até a data de seu passamento. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de dor e de saudades, em especial seu filho, José Carlos, além de seus demais descendentes. Essa Casa Legislativa presta essa singela homenagem póstuma à família enlutada, elevando os apreços e apresentando publicamente os sentimentos de pesar e de solidariedade nesta hora de lancinante dor. Que Deus, em sua infinita bondade, possa dar ao saudoso senhor Antônio Carlos Ferreira o descanso da vida eterna, em recompensa de suas obras realizadas em vida, cumprindo-se o que determinado nas Sagradas Escrituras. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por tudo isto, apresentamos a presente moção de pesar. Por tudo isto, apresento a presente moção de pesar por falecimento, pugnando por seu acolhimento pelo soberano plenário, dando-se conhecimento aos familiares do falecido senhor Antônio Carlos Ferreira. Plenário para Duráveis, 4 de setembro de 2020. Marlos Martins Feitosa, vereador. Coloco em discussão a moção de pesar de número 27 de 2020, abrindo prazo para inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, vereador Marlos, queria deixar meu sentimento aos familiares e pedir a subscrição da moção. Aceita a subscrição, vereador Vanderlei. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, vereador, também gostaria de subscrever a moção e estender os meus sentimentos aos familiares. Aceita a subscrição, vereadora. Pela ordem, senhor presidente, vereador Marlos, também deixo aqui meus sentimentos a toda a família e peço a subscrição da moção. Aceita a subscrição, vereador Marcelo. Pela ordem, senhor presidente, vereador Marlos, também peço a subscrição da moção de pesar. Aceita a subscrição, vereador Paulo. Pela ordem, presidente, vereador Marlos, também queria pedir subscrição na moção de pesar e deixar meu sentimento à família. Aceita a subscrição, vereador Elineu. Pela ordem, senhor presidente, vereador, também peço aqui a subscrição. Subscrição aceita, vereador William. Pela ordem, senhor presidente, vereador Marlos, também peço a subscrição. Aceita a subscrição, vereador Francisco. Pela ordem, senhor presidente, vereador Marlos, também gostaria de subscrever a moção de pesar. Aceita a subscrição, vereador Abel.
Vereador Marlos, também gostaria de pedir a subscrição dessa moção e deixar meus sentimentos a todos os familiares. Aceito a subscrição, vereador Ginho. Não havendo vereador inscrito para discussão, coloco em votação a moção de pesar de número 27 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. A moção de pesar de número 27 de 2020 está aprovada. Moção de Pela pesar... ordem, senhor presidente, eu queria pedir 1 minuto de silêncio em memória do falecido Antônio Carlos. Moção de pesar número 28, 2020. Jorge Soares Godinho, Abel Domingues da Paz, Francisco Victorino de Moraes, Irineu Machado, Marcelo Luiz de Moura, Marciano Antônio de Moraes, Maria Aparecida da Silva, Marcos Martins Feitosa, Paulo Roberto Souza Silva, Vanderlei Conceição Ferreira e Williams Soares Rodrigues, vereadores desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, com fundamentos no artigo 229, inciso 4 do Regimento Interno, apresenta ao soberano plenário a presente moção de pesar. A família do senhor Leônidas Bittencourt Gama, em razão de seu falecimento em data de 29 de agosto, aos 96 anos de idade. O Legislativo Municipal, através da presente moção, externa os votos de mais profundo pesar pelo falecimento do saudoso senhor Leônidas Bittencourt Gama, natural do município de Tucano, Bahia, nascido em 12 de dezembro de 1924, de cujo radicou-se no município de Juquitiba em meados de 1959. Foi casado com a senhora Eduarda Soares de Bittencourt Gama até o falecimento desta em 28 de maio de 2002. Até o falecimento desta em 28 de maio. Tendo os filhos Jaci Soares da Gama, Zaira Soares da Gama, Jacimi Soares da Gama, Valdirene Soares da Gama, Leônidas Soares da Gama e Gisele Soares da Gama Duval, além de seus 14 netos. Tornou-se líder político e cidadão atuante no projeto de emancipação político-administrativo do município, levado ao efeito entre os anos de 1964 e 1965. Expoente da nova política nascida com a emancipação, elegeu-se vereador para o exercício da primeira legislatura perante a recém-instalada Câmara de Vereadores para o mandato no período de 1965 a 1969, tendo participação ativa nas primeiras conquistas do município, contribuindo sobremaneira para a organização administrativa e edição de suas primeiras leis. Como emancipador e ex-vereador, Leônidas Bittencourt Gama orgulhava-se da terra que adotou para o início de uma frutífera vida, mantendo-se nela até o final de seus dias e sempre lutando pelo progresso
da cidade que fez nascer, liberta das dependências da até então freguesia de Itapecerica da Serra. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de dor e de saudades, em especial seus 6 filhos e 14 netos. Essa Casa Legislativa presta essa singela homenagem póstuma à família enlutada, elevando os apreços e apresentando publicamente os sentimentos de pesar e de solidariedade nesta hora de lancinante dor. Que Deus, em sua infinita bondade, possa dar ao saudoso emancipador e ex-vereador, senhor Leônidas Bittencourt Gama, o descanso da vida eterna, em recompensa de suas obras realizadas em vida, cumprindo-se o que é determinado nas Sagradas Escrituras. João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por tudo isto, apresentamos a presente moção de pesar por falecimento, pugnando por seu acolhimento pelo soberano plenário, dando-se conhecimento aos familiares do falecido senhor Leônidas Bittencourt Gama. Plenário Paduráveis, 4 de setembro de 2020, Jorge Soares Godinho, Francisco Victorino de Moraes, Marcelo Luiz de Moura, Marciano Antônio de Moraes, Marlos Martins Feitosa, Vanderlei Conceição Ferreira, Abel Domingos da Paz, Irineu Machado, Maria Aparecida da Silva, Paulo Roberto Souza Silva e Williams Soares Rodrigues, vereadores. Coloco em discussão a moção de pesar de número 28, 2020, abrindo prazo para inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de discutir. Com a palavra o vereador Williams Soares Rodrigues. O tio Leônidas, o senhor Leônidas Bittencourt Gama, o tio baiano, como emancipador de nossa cidade, ele acreditava que Juquitiba poderia ser melhor. Sempre primou pela honestidade, dizia que era o mínimo que nós deveríamos ter. Uma pessoa que estava à frente do seu tempo. Sempre falou que o interesse público tinha que ser maior que o interesse particular. O tio ele acreditava muito na riqueza do nosso município, acreditava que o estudo e a educação era essencial para todos. Isso aprendi com meu tio. Tio, uma grande liderança política, um grande homem, um cidadão exemplar e que deixou o seu legado, fez uma história aqui em nossa cidade. Não havendo mais vereadores inscritos para a discussão, coloco em votação a moção de pesar de número 28, 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. A moção de pesar de número 28, 2020 está aprovada. Suspendo a sessão por 5 minutos para que possamos fazer uma homenagem ao senhor Leônidas Bittencourt Gama.
Eu agradeço pela entrevista e peço ao povo de Juquitiba que continue dando a mão. Um dos pontos principais que o povo precisa ajudar é na limpeza pública, né? O povo que colabore também da forma que puder para melhorar o nosso município. A obrigação não é só do prefeito, a obrigação é de nós todos, né? Tudo que nós fizermos para o nosso bem. Assim como eu fiz o que pude, hoje não faço mais quase nada, porque as condições, principalmente os janeiros que já estão me perseguindo, que eu vou marchando por 85 anos, trabalho desde o ano 32, não tenho boa saúde, que nenhum velho tem, então já tenho uma dificuldade. Mas a juventude me ajude. Que continue dando a mão. Um dos pontos principais que o povo precisa ajudar é na limpeza pública, né? O povo que colabore também da forma que puder para melhorar o nosso município. A obrigação não é só do prefeito.
atendimento da demanda. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa garantir aos moradores da referida localidade disporem dos serviços públicos de saúde em quantidade e qualidade compatível ao recomendado pela legislação e órgão de controle correlatos. Plenário Padurables, 4 de setembro de 2020, Williams Soares Rodrigues, vereador. Está aberta a inscrição de vereadores para uso da tribuna no período do expediente. Não havendo vereadores inscritos, passo para o período da ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos a serem deliberados. Câmara Municipal de Jequitiba, as comissões de Finanças e Orçamento e de Justiça e Redação abaixo, elencadas no uso das atribuições delimitadas no artigo 78 do Regimento Interno, apresenta de forma conjunta o seguinte. Parecer número 32/2020, exposição da matéria em exame, projeto de lei número 14/2020 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Conclusão do relator. Nomeado como relator, o vereador Marciano Antônio de Moraes assim se manifestou. Preliminarmente, passo a analisar a questão acerca da eventual apresentação fora de prazo pelo poder autor do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021, descumprindo-se a exégese do artigo 156, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Se não, vejamos. De fato, houve, por parte do poder autor, apresentação extemporânea do projeto de lei sob número 14/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração de lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências, em descumprimento ao prazo constante da Lei Orgânica Municipal, qual prevê encaminhamento até 31 de julho do exercício em curso, fazendo-o somente em data de 28 de agosto, conforme protocolo realizado pelo setor competente da edilidade. Ocorre que, em resposta ao ofício legislativo sob número 174/2020, pelo qual a presidência desta Casa, de forma cautelar, pugnou pelo encaminhamento de justificativas para a apresentação fora do prazo do referido projeto, houve a apresentação de argumentos subsistentes pelo poder autor. Através do ofício do gabinete número 91 de 2020, notadamente, os efeitos nocivos do estado de calamidade em saúde decorrente da pandemia pelo Covid-19, que resultaram na redução do quadro de servidores e o funcionamento parcial do Executivo Municipal, além dos reflexos econômicos negativos que obrigaram à revisão dos cálculos para o exercício de 2021 e que contribuiu para atraso na apresentação da peça orçamentária. Importante salientar que a situação de exceção de global imposta pela pandemia do Covid-19 é de caráter público e notório, tendo seus efeitos, inclusive, alcançado o município e, por conseguinte, o Poder Legislativo. Diante disto, é de se acolher as justificativas ofertadas através do ofício legislativo sob o número 174 de 2020, afastando-se qualquer forma de dolo na conduta do chefe do Poder Executivo, que claramente se viu submetido a evento de força maior, qual claramente o impediu
do cumprimento tempestivo da obrigação legal, porém, não deixando-o de cumpri-la em tempo da apreciação pelo Poder Legislativo, para devolução à sanção até data de 20 de setembro, conforme o artigo 156, inciso 2, segunda parte da Lei Orgânica Municipal. Assim, a ação do Poder Executivo na apresentação do texto orçamentário, embora intempestivo, afasta eventuais implicações e a adoção das medidas constantes do parágrafo 1º, também do artigo 156 da Lei Orgânica do Município, qual prevê a elaboração pela Câmara da competente peça orçamentária, tomando-se por base o orçamento em vigor, indubitavelmente de repercussões mais graves ao município, em razão dos riscos de desacertos, se elaborado pelo Legislativo, ainda mais distante das restrições econômicas do estado de exceção decorrente da pandemia pelo Covid-19, que resultaram na perda de arrecadação. Neste cenário, mostra-se necessário, justo e urgente a apreciação pelo soberano plenário do projeto de lei número 14/2020, primeiro, por apresentar-se em conformidade com o planejamento orçamentário e as reais necessidades do município, e segundo, para resguardo do prazo imposto ao Legislativo, para devolução à sanção até a data de 20 de setembro, através do artigo 156, inciso 2, segunda parte da Lei Orgânica Municipal. Vale dizer, o excessivo rigor na aplicação dos dispositivos legais atinentes, em especial quanto ao prazo de encaminhamento, ao invés de preservar os instrumentos orçamentários, as finanças e o interesse público, nesse contexto de calamidade sanitária, com afastamento social das pessoas, suspensão de expedientes em todos os setores da administração, de todas as esferas, municipal, estadual e federal, de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, com suspensão de processos administrativos e judiciais, que até então tramitavam regularmente. Não parece razoável, tampouco aproveitável, ao fim a que se destina a norma. Certamente o atraso apontado não é desejável, mas é fato que fechar os olhos a essa condição excepcional e imprevista importaria na criação de orçamento, ao menos sua projeção, em desacordo e desligado da realidade atual, e certamente muito distante dos meses que se seguirão à sua aplicação, notadamente pelos prejuízos que a pandemia impõe e reflete na administração em geral e na municipal de forma mais grave. Já quanto à análise ao mérito do projeto de lei número 14/2020, concluo, e assim como em sede de preliminar não verifico irregularidades a obstar a apreciação pelo soberano plenário, além de que restou garantida a divulgação e publicidade suficientes através da publicação levada a efeito em seu sítio oficial da edilidade na internet e da realização de audiência pública, também pelos meios digitais em 4/9. Por tudo isto, seja pelas questões lançadas na sede de preliminar e ainda pelas questões de mérito analisadas relativas ao projeto de lei número 14/2020, inexistem irregularidades do ponto de vista constitucional, legal ou regimental, opinando pela legalidade. Parecer das comissões. As comissões de Finanças e Orçamento e de Justiça e Redação, por seus membros abaixo subscritos, em consonância com o entendimento acima destacado, faz das razões do senhor relator
seu parecer conjunto acerca do projeto, ora analisado. Juquitiba, 4 de setembro de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, Marciano Antônio de Moraes, relator. Abel Domingos da Paz, membro. Francisco Victorino de Moraes, membro. Comissão de Justiça e Redação, Marciano Antônio de Moraes, relator. Irineu Machado, membro. Maria Aparecida da Silva, membro. Projeto de Lei número 14, 2020, do Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Aires Scorsato, Prefeito Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo. No uso de suas atribuições legais, apresenta à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Disposição preliminar, artigo 1º, ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 151 da Lei Orgânica do Município de Juquitiba. Pela ordem, senhor presidente, com licença, secretária, queria pedir dispensa da leitura. O mesmo já foi debatido e discutido em audiência pública. Algum vereador se opõe? Peço, então, a suspensão da leitura. Está aberta a inscrição de vereadores para discussão ao projeto de lei de número 14, 2020, do Executivo, em primeiro turno. Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação o projeto de lei de número 14, 2020, do Executivo, em primeiro turno. Abel Domingos da Paz. Favorável. Francisco Victorino de Moraes. Favorável. Irineu Machado. Favorável. Marcelo Luiz de Moura. Favorável. Marciano Antônio de Moraes. Favorável. Maria Aparecida da Silva. Favorável. Marlos Martins Feitosa. Favorável. Paulo Roberto de Souza Silva. Favorável. Vanderlei Conceição Ferreira. Favorável. Williams Soares Rodrigues. Favorável. Eu, Jorge Soares Godinho, também voto favorável. O projeto de lei de número 14, 2020, do Executivo, em primeiro turno, está aprovado com 11 votos favoráveis. Não havendo mais projetos a serem deliberados, passo para o período da explicação pessoal. Está aberta a inscrição de vereadores para o uso da tribuna no período da explicação pessoal, 2 minutos.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pelos trabalhos realizados e declaro encerrada esta sessão. Obrigado e boa noite a todos.